paz do Senhor Jesus, amém. A todos os irmãos, estamos aqui mais uma vez nesse dia, né? Quarta-feira hoje, terça-feira hoje, né? Hoje é terça-feira, dia esse que o Senhor nos preparou para nós darmos continuidade aqui ao nosso estudo do Sermão do Monte, amém? Você que está chegando agora, você que vai chegar, que está chegando, compartilhe esse vídeo, amém? Compartilhe essa live para que todas as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas possam aprender mais da palavra do Senhor, amém? Mais do Evangelho. Nós estamos aqui no intuito simplesmente de ensinar, amém? De ensinar as pessoas a conhecer a verdade da Bíblia, né? A verdade pura e simples, né? A verdade da palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Este é o intuito aqui nosso, né? De ensinar as pessoas a conhecer a palavra. Nós estamos aqui na quinta aula do Sermão do Monte. A primeira aula foi o Sermão do Monte, o caráter do cristão. A segunda aula foi o Sermão do Monte, o sal da terra e a luz do mundo. A terceira aula foi Jesus e os discípulos e a lei. Nós aprendemos muito ali sobre Jesus, o discípulo e a lei. E a quarta aula foi resguardando, né? Se resguardando ali de sentimentos ruins, né? Se resguardando de sentimentos ruins. E hoje nós vamos falar um tema polêmico, um tema difícil, né? Da Bíblia, que é sobre o casamento, né? O casamento e é para sempre, amém? O sermão do monte, o casamento é para sempre. Hoje é o nosso estudo, hoje é sobre o casamento é para sempre. A instituição do casamento, né? É um tema difícil de ser falado, né? É um tema muito difícil, complicado. Você que vai chegando aí, compartilhe, amém? Compartilhe essa live, compartilhe esse estudo. Hoje o tema é o casamento é para sempre. O texto base que nós vamos usar se encontra lá em Mateus 19:6, amém? Mateus 19, versículo 6. Este é o texto que nós vamos trabalhar hoje com Mateus 19, né? O versículo 6, o casamento é para sempre. Um tema polêmico, mas necessário, né? O tema é polêmico, mas ele é muito necessário nos dias de hoje, amém? Mateus 19, versículo 6. O casamento é para sempre. Amém? Este é o tema hoje e o texto é Mateus 19, 6. Antes de nós entrar na palavra, vamos orar, pedir direção para Deus, sabedoria, e assim nós vamos entrar na palavra com a unção do Espírito Santo nesta tarde de terça-feira. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para, meu Deus, aprender da Tua palavra sobre o Sermão do Monte, o casamento é para sempre, em Mateus 19, 6. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nos ensine, nos direcione, nos fale, Senhor, a respeito do casamento. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, nossos ouvidos, nossos corações espirituais, para que nós ouça, entenda e guardamos aquilo que vai ser falado nesta tarde. Meu Deus, que o Senhor venha usar cada um, Senhor, nessa live, que vai entrar ao vivo, outros vai ouvir depois, que possa ser tocado e que possa aprender mais da Tua palavra sobre o casamento. Instituição essa, Senhor, que está perdida, está quebrada, meu Deus. E foi o Senhor que instituiu o casamento. Meu Deus, que o Senhor venha nos direcionar para falar o melhor, para ser usado da melhor maneira possível do Teu Espírito Santo. Capacita nós, Senhor, nos capacita aquele que vai falar, capacita aquele que vai ouvir, para que eles entendam, Senhor, e que o Senhor habite no nosso meio nesta tarde, enquanto essa live estiver ao vivo, Senhor, que o Senhor direcione ela da melhor maneira, falando aos corações dos ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Tema hoje do Sermão do Monte, o casamento é para sempre. Amém?
nós vamos usar como base Mateus 19, versículo 6, tá? Nós viemos aí a quinta aula sobre o Sermão do Monte, não é? A quinta aula, nós estamos aprendendo bastante aí através desse estudo do Sermão do Monte, e eu acredito que vocês que estão me ouvindo também estão aprendendo bastante. Eu estou aprendendo e eu creio que vocês também estão evoluindo como cristão, aprendendo, e hoje Deus vai falar conosco a respeito do casamento. Instituição essa que está quebrada, né? Está gastada, mas Deus ele vai nos direcionar a respeito do casamento. Amém? Compartilhe essa live, você que vai entrar, compartilhe. Depois ela vai ser postada no canal do YouTube Escola de Teologia Maranata. Amém? Você compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Vamos para cima, vamos começar o nosso estudo. Mateus 19, versículo 6. Vai dizer assim. Mateus 19, versículo 6, ele vai dizer assim: por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus já juntou, nenhum homem o separe. Eu vou repetir. Mateus 19, 6. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Amém? Este é o texto, tá bom? Como base para a nossa mensagem. Amém? Meus irmãos, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Amém? A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, que ele seja eterno, que ele seja para sempre. E na comunidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Amém? Toda a Bíblia, não só no Sermão do Monte, mas toda a Bíblia, ele vai condenar o adultério. Jesus, ele vai condenar o adultério, né? Então, o Sermão do Monte, ele vem para isso, né? Para condenar o adultério. E a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, que ele seja para sempre, que ele seja eterno. Essa é a vontade de Deus a respeito do casamento. Na comunidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. E toda a Bíblia também vai condenar o adultério. Amém? E na regra da hermenêutica, um texto fora do contexto, ele é pretexto para a heresia. Eu tenho falado isso sempre. Então nós lemos um texto, amém? Para dar base para a nossa mensagem. Agora nós vamos ler o contexto para nós entendermos, amém? Vamos ler o contexto aqui, um texto mais longo, para que nós entendamos, para que nós não ficamos com um pretexto de heresia. Então, para que nós entendamos melhor o intuito da mensagem do Sermão do Monte sobre o casamento, nós vamos ler o contexto de Mateus 5, tá bom? Mateus 5, do 27 ao 32. Mateus 5. Vamos lá, Mateus 5. O contexto. Mateus 5, 27 ao 32. Vai dizer assim: ouviste que foi dito pelos antigos, não cometerás adultérios? Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta-a e lança-o para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser porque ser todo o teu corpo lançado no inferno. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, ao não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Amém? Este é o texto com contexto. Amém? Deus abençoe você que está entrando agora. Amém? Vamos compartilhar essa live. Então este é o texto, meus irmãos, com contexto. Amém? Mateus 5, não é?
do 27 ao 32 nós lemos para ter um contexto, para nós ter um entendimento melhor daquilo que vai ser falado nesta tarde aqui, através dessa mensagem do tema O Casamento é para Sempre. Meus irmãos, nessa lição nós estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento, amém? Veremos que a Bíblia condena o adultério e afirma individualidade do casamento. Num contexto, meus irmãos, em que a instituição do casamento é tão atacada, não é? Hoje em dia nós vivemos num tempo, numa sociedade onde o tema casamento ele é muito atacado, né? E nós aprendemos um estudo que fortalecerá a instituição do casamento. Nós vamos aprender, através desse estudo, a instituição que vai fortalecer o casamento e apresentará seu caráter divino, pois foi Deus quem instituiu o casamento. Todo seguidor de Jesus tem em alta conta a instituição do casamento, amém? Todos os seguidores de Jesus têm em alta conta a instituição do casamento. É uma instituição vinda de Deus para o homem e a mulher. Amém? Então é uma instituição primeiro vinda de Deus e foi feita para o homem e para a mulher. E por isso, meus queridos, os valores da Bíblia que regem o casamento são opostos ao que são propagados no mundo atual. Amém? O casamento, meu irmão, não é constituído de pessoas rivais. Viver sob o mesmo teto requer disposições para se comunicar, amar e ajudar. Amém? Amém? Viver no mesmo teto requer disposições para se comunicar, para amar e para ajudar. O casamento é assim, é comunicação, é amor, é ajuda. Nós sabemos, irmão, o convívio no casamento debaixo da perspectiva do amor cristão é o antídoto para o fracasso no casamento, amém? E é desejo, meu irmão, de Deus que o casamento dure até que a morte separe o casal. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça, né? Jesus evidencia a justiça e o caráter acima da postura dos escribas e fariseus. Né? A preservação do casamento foi muito bem destacada ao invocar o sétimo mandamento, não matarás, não é? Então foi bem, né, destacado ali quando Jesus invocou o sétimo mandamento, que o sétimo mandamento é não adulterarás, Êxodo 20:14. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus em Gênesis 2:24, né? E na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração, né? Na continuidade do seu ensino, Jesus ele vai se expressar que tudo acontece no coração. Deus abençoe você que está entrando agora, se identifique, compartilhe essa live, amém? Hoje nós estamos falando sobre o casamento, a instituição do casamento, né? Através do Sermão do Monte, né? Nós estamos aqui numa jornada de estudo sobre o Sermão do Monte. Hoje é o quinto estudo, a quinta aula, e nós estamos falando do casamento. Tatiana, Deus abençoe, Tatiana. Compartilhe essa mensagem, amém? E na comunidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Tudo começa no coração, né? O adultério, o mau pensamento, a lascívia, a ira, a raiva, o suicídio, o pecado, tudo vai começar dentro do coração. Tudo provém de dentro do nosso coração, amém? Então, antes da pessoa praticar o ato do adultério, já praticou dentro do coração. É por isso que Jesus veio e falou assim, só de você desejar
a mulher, você já está adulterando. Só de você desejar o homem, você já está praticando adultério. Por quê? Porque tudo provém do seu coração. Tudo começa primeiro dentro de você. Você começa a desejar, aí depois coloca para fora, e quando você coloca para fora, você pratica o ato do adultério ou qualquer outro ato, o ato do suicídio, o ato do pecado, o ato da lascívia, o ato do roubo. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou roubar algo, dentro do meu coração já nasceu aquilo, eu já maquinei dentro do meu coração na minha mente de que maneira eu vou fazer para furtar aquele objeto. Então nasceu dentro de mim e eu coloquei para fora e pratiquei aquele ato, amém? Assim cai por terra as teorias quando ao divórcio. As evasivas ali, criada por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, amém? Visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal, amém? Então aquele que é cristão, ele procura em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Ele procura ser puro com a sua esposa, ela procura ser puro com seu esposo, não é? Então no relacionamento conjugal, quando nós traz para o âmbito do cristianismo, nós temos que ser puro, nós temos que ter comunhão, nós temos que ouvir, ajudar, amar, né? Proteger, não é verdade? Então esse é o âmbito, né? Procura em tudo preservar da pureza da vida conjugal, amém? Vamos ler aqui Hebreus, deixa eu achar aqui Hebreus 13, versículo 4, vai dizer assim, ó: que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula, porém aos prostitutos e adúlteros Deus os julgará. Olha só, que a cama seja honroso entre todos, que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula, né? Que você honre, né? Que você honre o casamento, que você deixe a sua cama sem mácula. Não é verdade? Que você não trai, que você não leva outro homem, outra mulher, ou outros desejos sexuais para dentro da sua cama. Honrar o casamento, que a cama seja sem mácula, amém? Do verdadeiro lar cristão, em Mateus 5, 27, 32, que nós lemos, Jesus esclarece ali que não há espaço para uma moral dupla, não é? Jesus ele vai esclarecer ali que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada, não é? A sociedade hoje está degenerada, não é? Então são duplos casamentos, são trocas de casais, essas coisas assim, e Deus ele não permite isso, né? Biblicamente falando, né? Não tem espaço para uma moral dupla, né? Não tem, como deseja uma sociedade degenerada. Todo degenerado prefere uma sociedade dupla, um desejo duplo, um casamento duplo, um ato duplo, né? Então, biblicamente, irmão, eu estou falando isso biblicamente, tá? Isso para Deus é abominável, né? Deus ele não permite que você divide o seu leito conjugal, o seu casamento com terceiros. Dentro da esfera do casamento só cabe dois, não é? E isso é biblicamente, tá? Nós estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Todos cumprem isso? Não. Todos não cumprem. Dentro do meio evangélico? Também não. Né? Dentro do meu evangelho tem muitas pessoas que se casaram novamente, coisa e tal, né? Então, nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender com a palavra do Senhor e colocar em prática. Roseli Alves, pastora Roseli, Deus abençoe. Pastora Roseli, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Hoje é a quinta aula, nós estamos falando sobre o casamento, né? E é um texto muito difícil de falar biblicamente do Sermão do Monte. O casamento é para sempre. Compartilha essa live, tá?
Hoje é a 5ª aula. Deus abençoe a sua vida, viu, pastora Roseli? Amém? Dito isso, na introdução, vamos para o conteúdo. Vamos para o conteúdo. Falamos, já introduzimos aqui a mensagem, já lemos o texto, já lemos o contexto, já demos a nossa introdução. Agora vamos entrar no conteúdo do estudo. Primeiro ponto, a condenação do adultério. Primeiro ponto, a condenação do adultério. Definição de adultérios. O que é? Vamos definir aqui o que é adultério. Qual é a definição do adultério? No grego temos o verbo moicheol, tá? No grego nós temos o verbo moicheol, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher permitir adultério ser devassa. Isso é adultério, tá? Isso é adultério, isso é a definição de adultério. No grego, temos verbo voicheol, que significa cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher permitir adultério ser devassa. Então isso é o significado da palavra adultério. Ser devassa, cometer adultério, ter a mulher ou ter o homem do outro, não é? Esse é o significado da palavra adultério. E, meu irmão, biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa, né? Biblicamente, o adultério define como uma relação sexual que um homem casado ou uma mulher casada tem com a outra pessoa. Ou um homem casado vai ter relação com a outra mulher, ou uma mulher casada vai ter relação com outra mulher. Biblicamente, o adultério é definido assim, dessa maneira. A idolatria era chamada figuramente de adultério também, né? Então a idolatria também é um tipo de adultério. Quando você idolatra uma pessoa, quando você idolatra o seu esposo, quando você idolatra seu marido, ou quando você idolatra um objeto, quando você idolatra uma coisa, então você também, biblicamente, você está sendo um adultério. A idolatria era chamado figuramente de adultério também. Nós podemos ver isso em Jeremias 3. Vamos dar um pulinho em Jeremias 3. Deixa eu achar aqui rapidinho, Jeremias 3. Deixa eu pegar aqui Jeremias 3, 8 ao 9. Jeremias 3, 8, 9. Nós vamos ver aqui que a idolatria também é dada como adultério. Jeremias 3, 8, 9. Vai dizer assim, ó. E eu vi quando por todas as razões pelas quais a apostata Israel cometeu adultério, eu a rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Olha que coisa tremenda. E eu vi quando por todas as razões pelas quais a apostata Israel cometeu adultério, e eu rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, a sua irmã traiçoeira, Judá, não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta, né? Então Judá, Deus ele deu uma carta de divórcio para Israel porque cometeu adultério, e Judá ele viu, não entrou no caminho e cometeu adultério do mesmo jeito. Olha que coisa terrível. Então Israel cometeu adultério com Deus, Judá viu e também cometeu o adultério. Ele não temeu, mas também foi e agiu como prostituta. E aconteceu que pela forma da sua prostituição contaminou a terra e cometeu adultério com as pedras e com os troncos. Então aqui idolatria, cometeu adultério com as pedras, com os troncos. Então ele cometeu adultério, uma prostituta. Todo mundo que idolatra, presta atenção, irmão, biblicamente falando, todo idólatra é uma prostituta. Todo idólatra é um prostituto. Todo aquele que idolatra algo é uma prostituta, é um prostituto. Ele está traindo, está cometendo adultério com a palavra do Senhor. E para nós fechar esse tema, Ezequiel 23.
Ezequiel 23. Vamos fechar essa parte, Ezequiel 23. Vai dizer assim. Ezequiel 23, 37. Vai dizer assim, ó. Porque eles cometeram adultério e sangue nas suas mãos, e com os seus ídolos cometeram adultério, e também fizeram com que seus filhos, que de mim geraram, passassem através do fogo para os devorarem. Então aqui, ó, Ezequiel 23, 37. Porque eles cometeram adultério e sangue nas suas mãos, e com os seus ídolos cometeram adultérios. E passaram os seus filhos, levaram os filhos, passaram os filhos pelo fogo. Ofertaram os filhos no fogo, amém? Meus irmãos, jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, meus irmãos, por meio dessas prescrições da lei, o que se culimavam era preservar o casamento. Na lei, a intuição da lei era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. É para isso que serve o casamento, para ser fiel, para trazer a fidelidade conjugal à família, porque quando há um divórcio, se divorcia tudo. Marido, mulher, filhos, o lar é destruído, é quebrado, perde a união, perde o amor entre pai e filhos, entre marido e esposa. Então é por isso que a lei veio, para poder manter o casamento em ordem, a fidelidade conjugal e a família, amém? O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família. Células manter da sociedade. Amém? Então nós vamos manter a sociedade através dessa célula do casamento. Nós vamos preservar a fidelidade conjugal. Nós vamos preservar a família. Vamos manter a célula da sociedade. Amém? Uma sociedade bem formada através do casamento. Para isso é o casamento. Agora vamos entender um pouquinho a oposição de Jesus quanto ao casamento. Por que Jesus se opôs ao casamento? Nós vamos entender um pouquinho isso agora, amém? Meus irmãos, para Jesus, a gênese do adultério está no coração, amém? Para Jesus, a gênese, todo o começo de um adultério se encontra no coração. Você deseja, você coloca para fora e você pratica. Começando com um olhar, né? Você começa olhando, né? Vou usar eu aqui como exemplo. Eu sou casado, vamos imaginar, eu estou indo na rua, eu estou indo no mercado, aí eu vejo aquela mulher linda, com o corpo perfeito, né? Aí eu começo olhando, eu olho ela, ela está na minha frente, aí eu começo a andar devagar para ficar olhando nela, eu começo a olhar com ela, depois eu começo a cobiçar, né? Começo a cobiçar, vou cobiçando, aí depois eu fico com o pensamento cobiçoso, impuro, que leva à prática sexual ilícita. Aí eu vou começar a olhar, vou cobiçar, né? Vou trazer o pensamento, nossa, que mulher maravilhosa, que corpo, não é? A minha esposa não é assim, como eu gostaria de estar com essa mulher na intimidade. Aí eu vou cobiçando, até o ponto de eu chegar nela, começar a conversar, iludir ela, aí vem a prática sexual ilícita. Aí eu acabo levando ela para a cama. Eu tive a oportunidade de não fazer? Tive. Por isso que é pecado. E existem 3 tipos de pecado, irmão. O pecado consciente, o pecado inconsciente e o pecado do espírito. Amém? O pecado do espírito, quem luta contra o espírito é Deus, tá? O pecado inconsciente, esse pecado inconsciente, Deus não te julga por um pecado inconsciente. O que seria um pecado inconsciente? Vamos imaginar que você fez um propósito de Deus com um jejum. Eu vou ficar sem comer nada o dia todo até 10 horas da noite.
Beleza? Aí, mas aí você foi visitar algum amigo, chegou lá, o amigo fez um bolo maravilhoso para você, você esqueceu que estava em jejum e comeu o bolo. Isso é um pecado inconsciente. Então Deus ele não vai te julgar, você não vai quebrar o seu jejum não é quebrado porque foi inconsciente e Deus não vai te julgar. Existe o pecado consciente, aquele que você está desejando dentro do coração. Você sabe que é pecado, você sabe que você está errado, você sabe que não pode, você sabe que Deus condena, você sabe que você está pecando e você vai praticar esse pecado. Esse pecado é mais difícil de você ser liberto. Por quê? Porque é um pecado consciente, é um pecado da carne, é o desejo que está dentro de você. Você não controlou porque você não quis. Simplesmente porque você não quis. Tá? Você tem duas opções. Ou você faz ou você não faz. Eis que eu coloco em tuas mãos a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus ele sempre vai te dar duas saídas. Fazer ou não fazer. Toda pessoa que comete adultério é porque ele quis cometer o adultério. Ele quis trair a esposa, ele quis trair o marido. Não tem essa do diabo. Para você ter uma ideia, eu já fui do candomblé. O diabo não tem relação sexual, tá? Quando por exemplo, tá com o espírito, se for cometer uma relação sexual, o espírito sai do corpo da pessoa na hora, porque não pode, tá? Não pode, porque o espírito não tem sexo, ele não tem desejo, tá? O diabo ele é um anjo, ele não tem sexo, ele não tem pênis. Ele não tem um órgão genital. Então, se ele não tem um órgão genital, ele não tem desejo. Se ele não tem desejo, ele não pode praticar. Toda pessoa que comete adultério, que fala que foi o diabo, ele tá pecando duas vezes. Uma por ter cometido adultério e outra por estar mentindo. Porque se você traiu a sua esposa, foi porque você quis. Se você traiu o seu marido, foi porque você quis. Se você traiu a sua esposa, foi opção sua. Você escolheu. Você quis. O diabo não tem nada a ver com isso e muito menos Deus. Então o adultério é questão de escolha. Eu quero trair a minha esposa? Eu não vou trair porque a Bíblia condena. Então eu não vou fazer. Eu vou manter o meu desejo para a minha esposa. Não é? Então é por isso que começa no pensamento cobiçoso, impuro. E depois você vai levar à prática. Você vai praticar aquilo que você desejou. O posicionamento do Mestre Jesus vai além de tudo. O que no Antigo Testamento era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher, como diz lá em Deuteronômio 24:1. Em Deuteronômio 24:1, Moisés deu a carta de divórcio pelo simples fato do homem acordar de manhã e achar que a mulher estava feia, ele podia se divorciar da mulher. Olha que coisa terrível. Essa era a lei. Vamos imaginar que eu acordo amanhã, vamos imaginar que nós estamos vivendo na lei de Moisés, tá? Eu sou casada, minha esposa chama Ana. Eu acordo de manhã, a Ana está com o cabelo todo bagunçado, com mau hálito. E eu chego no céu e falo, eu quero me separar da minha esposa porque ela não se arruma, ela tem mau cheiro na boca. Aí o sacerdote vai me dar a carta de divórcio. Ou então porque ela machucou o rosto, ou então porque ela não cozinhou bem. Tudo isso era permitido divorciar na antiga lei. Só pelo fato da mulher não fazer uma boa comida, o marido poderia se divorciar e casar novamente. Uma dureza do coração. Aí Jesus veio, o Mestre veio e mudou tudo isso. Né? Mudou tudo isso. Cristo vai ao cerne da questão. Jesus ele vai até o cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, que era o que aquele povo tinha de Israel no Antigo Testamento. Um coração profano, contaminado. Era tanto que o povo poderia ter 2, 3 mulheres. Salomão teve 300 mulheres, fora as virgens e as concubinas. Agora pense, se uma mulher só é difícil, imagine 300. E as virgens e ainda as amantes. Como esse homem vivia? É por isso que ele teve tantos problemas, Salomão. Uma vida de riqueza num estado de pobreza. Não é? Davi teve várias mulheres. Olha o adultério de Davi. Cobiçou Batseba porque viu ela se banhando. Não é? Batseba ela tinha acabado de sair do estado dela vou falar aqui, né, o tempo dela de menstruação. Aí pela lei ela tinha que se banhar. Ela se banhava e até o sacerdote levava um casal de pombo ou de rola, sacrificava aquele casal e ela voltava a ser pura, porque Batseba ela estava impura. Por isso que ela estava se banhando.
não é? Aí Davi, em vez de ir para a guerra como um bom rei, não, ficou lá. E ele viu Batseba se banhando, se purificando, e ele cobiçou, nasceu dentro do coração dele. Perguntou: quem é aquela mulher? É mulher de Urias, Batseba, chama ela aqui. E ele, por ser rei, tinha toda a autoridade. Ela veio e aconteceu o adultério, não é? Então Jesus, ele veio, né? E discerniu do que fala de um coração profano. Davi tinha um coração profano, o povo de Israel tinha um coração profano, Salomão tinha um coração profano, o povo de antigamente era profano sexualmente, né? Tinha 2, 3 mulheres, poderia se divorciar, era uma bagunça total. Por isso que Jesus veio e falou: agora não, só de você pensar, só de você desejar, só de você cobiçar, você já está adulterando. Será que existe alguém na face da terra que não adultera? Com o pensamento de Jesus? Será que existe um homem na face da terra que nunca traiu a esposa? Não tem. Porque Jesus fala só de você desejar. Só o simples fato de você estar passando na frente da televisão, estar passando uma cena ali mais picante, você começa a olhar, começa a desejar participar daquela cena, você já está pecando com a sua esposa, já está adulterando com a sua esposa. Será que tem alguém fiel neste mundo? Eu acho bem difícil. E são corações profanos e contaminados, capazes de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. Era assim o povo de Israel antigamente. E no Sermão do Monte, meus irmãos, Jesus evidencia ali a importância do homem e mulher abster-se de pensamentos impuros, não é? Então Jesus evidencia a importância de homem e mulher se abster-se de pensamentos impuros. Começou a passar em pensamento impuro, vai orar. Começou a passar em pensamento impuro, vai ler a Bíblia. Tira os pensamentos, você tem escolha de continuar pensando ou não. Você tem escolha de praticar ou não. Não adianta colocar a culpa em terceiros, não terceiriza a culpa. Porque todo o problema do mundo hoje é isso aí, as pessoas terceirizam a culpa. Foi no começo assim, quando Adão e Eva pecou, Deus falou para Adão: Adão, o que você fez? Adão falou: não, foi a mulher que você me deu, que me deu o fruto e que me fez pecar. Sabe o que Adão estava falando para Deus? A culpa é sua, eu não te pedi mulher. Eu não te pedi mulher nenhuma, você deu porque você quis. Clóvis Alves, Deus abençoe sua vida, Clóvis. Compartilhe essa live para mais pessoas serem alcançadas. Estamos falando do Sermão do Monte sobre o casamento. O casamento é para sempre, amém? Compartilhe. Então, desde o começo foi assim, as pessoas terceirizam o pecado, terceirizam a culpa. Adão falou para Deus: foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. Eu comi do fruto porque você me deu uma mulher que me levou a pecar. Deus foi falar com Eva, Eva falou assim: foi a serpente que me deu e eu comi. Não é? Então, desde o começo do mundo, o ser humano tem mania de terceirizar o pecado. Não é? Então, Jesus evidencia a importância do homem e mulher obter-se de pensamentos impuros. Tanto fora como dentro do casamento. Não é só dentro do casamento, é fora e dentro do casamento. Você que é solteiro, você que é solteira, você tem que obter-se de pensamentos impuros. Amém? Tanto fora como dentro do casamento. Pois é dessa forma que se segue, que consegue manter a pureza. É dessa forma que consegue manter a pureza em 3 níveis: sexuais, morais e sociais. Se obter-se de pensamentos impuros, você vai conseguir manter a pureza em 3 níveis: sexuais, morais e sociais. Quando você deixa de ser impuro sexualmente, moralmente e socialmente, você é uma pessoa mais bem sucedida perante Deus. Amém? Nós precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Uma intenção errada, eu vou repetir, para ficar gravado dentro da sua mente. Uma intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato.
Tudo começa na intenção do seu coração. Coloca na sua mente, coloca no seu coração e depois você pratica. Não é? Cristo expressou, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Você pode não chegar no ato, mas você teve a intenção. É um pecado do mesmo jeito. É profano do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Filipenses 4. Deixa eu achar aqui. Filipenses 4. Versículo 8. Vai dizer assim: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Olha que coisa linda. Filipenses 4:8 vai dizer assim, ó: quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais, praticais, colocais em prática. Amar, pureza, verdade. Pensais nisso. Pensais nisso. Os males do adultério. Vamos entender agora um pouquinho sobre os males do adultério. Qual o mal que sobrevém sobre nossa vida com o adultério? Meu irmão, o adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. Sempre. O adultério ele sempre vai ser prejudicial para a estrutura familiar. E em qualquer infidelidade no relacionamento, a dois sempre será ruim. Tá bom? Em qualquer infidelidade, não só a traição, mas a mentira, a falsidade, a falta de comunhão, a falta de conversa, né? Sempre será ruim. Sempre será ruim. Qualquer tipo de coisa que tira a estrutura da família é ruim, pois gera desconfiança, né? Feridas emocionais, desvalorização, desrespeitos, fraqueza e queda na vida espiritual. Quantas mulheres se sentem desvalorizadas pelo homem que não dá atenção? Quantas mulheres se sentem desvalorizadas porque o homem prefere jogar bola com os amigos do que ficar com a mulher dentro de casa? Quantas mulheres é desvalorizada hoje em dia com os homens porque os homens preferem dar valor a outras pessoas fora de casa, mas não dá valor à sua esposa dentro de casa, no seu casamento? Quantos filhos são desvalorizados pelos pais, não dá atenção a eles? Quantos homens são desvalorizados porque as mulheres não dão valor a ele, preferem ficar com as amigas, preferem ficar batendo papo em rede social com as amigas, fofocando, assistindo novela, fingindo que está com dor de cabeça, não é? Fingindo que está com isso, mas não dá valor ao casamento, não dá valor ao homem. São desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda espiritual. Desconfia, cria feridas emocionais dentro do coração da pessoa. Quantos que estão me ouvindo ou vai me ouvir, não sei, estão se sentindo desvalorizadas dentro do casamento por falta de atenção do marido ou da esposa? Quantos filhos estão se sentindo desvalorizados, estão trancados agora dentro de um quarto com o celular, conversando com pessoas estranhas, porque se sente desvalorizada do pai e da mãe? Olha que coisa séria que é a família. Olha que coisa séria é o Sermão do Monte. Por isso é importante, meus irmãos, evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Amém? Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo purezas em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpam a mente do cristão. O que Cristo só deve pensar coisas boas, amém? Então vai deturpar a mente do cristão. O que tendo a mente do Cristo só deve pensar coisas boas.
Quando você tem a mente de Cristo, você tem que pensar só coisas boas, você não tem que ter pensamentos ruins, pensamentos contrários à palavra do Senhor, você tem que ter só pensamentos bons. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versículo 16, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 2, versículo 16, vai dizer assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou repetir. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter a pureza dentro da nossa mente, a pureza dentro do nosso coração. Nós temos que ter a pureza de Cristo, a mente de Cristo. Meu irmão, entenda uma coisa muito séria. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Além de ser pecado, ela fere a santidade de Deus. Olha que coisa séria. Vai ferir a santidade de Deus. O adultério, o pecado, ela fere a santidade de Deus. Quando eu falo de adultério, não é só o ato sexual não, mas a idolatria, a porfia, né, a mentira, tudo isso vai ferir, não é, a santidade de Deus. Provérbios 5, versículo 3, vai dizer assim, 3 a 8, vai dizer assim: porque os lábios de uma mulher estrangeiras gotejam como favos de mel, e sua boca é mais salva do que o óleo, mas o seu fim é amargo, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno, para que não puderes a vereda da vida. Seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, filho, ouça-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa. Não chegue perto da porta da sua casa. Remove o teu caminho para longe dela, não chegue perto da porta da sua casa. Lasciva, morte. Provérbios 5, está usando a mulher como exemplo, mas o texto serve tanto para a mulher quanto para o homem. Se afasta dela, não chegue em sua casa, não deixe que a lascívia, que a prostituição chegue à sua casa. O Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Amém? O Senhor Jesus, ele condena claramente a prática do adultério. Jesus é a dimensão prática do divórcio. Jesus é a dimensão prática do divórcio. Agora nós vamos entender um pouquinho aqui a respeito disso. Jesus e a dimensão prática do divórcio. No subsequente estado adúltero da mulher, que se casa com um novo companheiro, a falta é colocada aos pés do primeiro homem, né? Que de acordo com Jesus obtém um divórcio frívolo. Ele precipita um estado adúltero da mulher que se casa outra vez, que não pode não ter tido voz ativa no segundo matrimônio, dado seu estado social. Mais tarde, quando Jesus instituiu nessa visão estrita do divórcio, os fariseus perguntaram então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la, né? Então os fariseus vão perguntar para Jesus por que então que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiar a mulher. Ele respondeu que Moisés tolerou essa prática por causa da dureza do vosso coração. Aquele povo tinha um coração duro, não é? Então por isso que Moisés deu a carta de divórcio, que nem eu falei para vocês no começo, só o fato da mulher não fazer uma comida ruim, o povo já se divorciava, não é? Naquele tempo era uma coisa muito séria, né? A mulher não tinha valor, não é? Jesus manteve a posição anterior, exalada pela lei natural, não é? Quando instrui o povo, quando instrui o povo que o Criador designou que o
o marido e a esposa fossem uma só carne e nunca se separassem. Mateus 19, 4, 11. Amém? Na passagem em foco, Jesus diz que o homem que se divorcia da esposa por qualquer razão, exceto por infidelidade patrimonial, e se casa com outra mulher, comete adultério. Meu irmão, entenda, a vontade de Deus é a permanência do matrimônio na terra. Esta é a vontade de Deus, a permanência do matrimônio na terra. Assim, Malaquias escreveu que Deus diz que o casal é uma carne, que ele aborrece o repúdio ou odeia o divórcio. Sobretudo por causa dos efeitos sobre os filhos, né? Em Mateus 2, 14, 16. Amém? Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é: o que rege o coração rege o corpo. Olha que coisa séria. O que rege o coração rege o corpo. Você é aquilo que você pensa, tá? Você é aquilo que você pratica. Você é aquilo que você deseja. O que rege o coração rege o corpo. O que procede do coração, o pecado não está restrito apenas ao ato, amém? Mas também o pensamento impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Deixa eu achar aqui, Mateus 15, 19. Vai dizer assim, ó: porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Assassinato, adultério, furtos, né? Do coração procede. Do hebraico coração, lebad, fala do homem interiormente voltado a uma inteligência, amém? Isso fala que o homem é voltado em alma e inteligência. O homem ele é inteligente, trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Um cristão, eu vou repetir, um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. O coração do cristão, ele é regido pela palavra. Ele vai fazer só aquilo que a palavra diz. Depois o irmão medita em Gálatas 3,16. Amém? O homem é o que pensa. Vamos lá? Entender? Você tem que entender uma coisa. O homem, o ser humano, ele é o que pensa. Ele pensa e se torna aquilo que ele pensa. Amém? Sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Amém? O homem ele é o que pensa e o que sente. Amém? Se eu pensar que eu sou um cachorro e me sinto cachorro, eu vou ser um cachorro. Se eu pensar que eu vou ser um homem bem-sucedido e eu me sinto um homem bem-sucedido, eu vou ser um homem bem-sucedido. Se eu pensar que eu sou um homem fiel no meu casamento, né? E se eu pensar que sou um homem fiel no meu casamento e sentir a fidelidade dentro de mim, eu vou ser um homem fiel no meu casamento. Se eu pensar e sentir que eu sou um bom pai, automaticamente eu vou ser um bom pai, vou ser um bom esposo, vou ser um bom amigo, vou ser um bom pastor, ser um bom líder, ser um bom obreiro, ser um bom diácono dentro da palavra do Senhor. Eu sou aquilo que eu penso que eu sou. Se eu pensar que eu sou um bom servo do Senhor, eu vou ser um bom servo do Senhor. Os pensamentos e ideias que estão no seu, o homem interior, são os motores que colocam em ação tudo o seu corpo, amém? São determinantes para a sua conduta, amém? Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Presta atenção, os pensamentos e ideias que
estão no seu homem interior. São os motores que colocam em ação todo o seu corpo. São determinantes para a sua conduta. Pegou aí? Deste modo, o homem colherá aquilo que semeará. O homem vai colher aquilo que semeia. O homem colhe aquilo que semeia. Gálatas 6, versículo 7. O homem é o que semeia. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Irmão, não se engane. Tudo que você fizer aqui na terra, você não vai morrer antes de colher. Não se engane. Não se preocupe de magoar as pessoas. Não se preocupe de fazer o mal. Quem é sujo, suja-se ainda. Quem é limpo, limpe-se mais. Não se preocupe. Tudo que você fizer aqui, você não vai morrer antes de colher. Tá? Não se preocupe. Se você magoou alguém na sua vida, não se preocupe. Aqui nessa terra você vai ser magoado. Se você traiu alguém, não se preocupe. Aqui nessa terra você vai ser traído. Não se preocupe. Tudo que você fizer vai colher. E eu tenho isso como prática. Tudo que eu fiz no meu passado eu estou colhendo. Tudo. Tudo que eu fiz antes de eu me tornar um cristão. Todos os adultérios que eu cometi com as pessoas, toda a prostituição que eu fiz, todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida antes de me tornar um cristão, eu estou colhendo. Não se engane. E eu não acho isso errado, eu não acho isso ruim. Eu acho é bom, porque através das colheitas que eu estou fazendo, eu estou aprendendo que eu fiz muitas coisas que eu não devia fazer. Cada colheita que eu colho do meu passado, eu planto uma nova semente. Tá? Eu sei que aquilo que eu plantei, eu vou colher independente se eu me converter ou não. Não depende se você se converter ou não. Tudo que você fez, você vai se colher. Não se engane. Você não vai morrer antes de pagar tudo que você fez para o seu próximo. Você não vai morrer antes de pagar tudo que você fez para o seu marido, para a sua esposa. Você não vai morrer antes de pagar tudo que você fez para os seus amigos, para os seus familiares. Você não vai morrer antes de pagar. Não se preocupe, tá? Você vai pagar. Você vai ter que colher tudo que você plantou. O que semeia o pensamento da cobiça, desejo, outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Amém? A cobiça é algo que começou no coração, tá? Quando você começa a cobiçar uma mulher, cobiçar o carro do próximo, cobiçar os bens materiais do seu próximo, querer estar no lugar daquela pessoa, tudo isso começou no seu coração. Quando se fala em cobiça na Bíblia, não se fala só em cobiçar a mulher. Quando se fala em adultério dentro da Bíblia, não se fala só em adultério sexual, mas em adultério espiritual e todo tipo de adultério. Então tudo começou, toda a cobiça é algo que começa no seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus ele conhece, ele sonda os corações. Você pode me apresentar a melhor pessoa desse mundo e eu posso ser enganado, porque eu não conheço o seu coração. Mas Deus, presta atenção, Deus que está lá no céu, está ouvindo o que eu estou falando agora, está ouvindo o que está vendo que você está vendo e ouvindo o que eu estou falando, e Deus sabe que você vai ouvir depois, que não está ouvindo agora. Ele sabe, ele conhece o seu coração. Ele sabe quando você vai pecar, a hora que você vai pecar, com quem vai pecar, por que vai pecar. E principalmente, Deus sabe que você poderia não fazer, mas está fazendo. Por quê? Porque você deixou entrar dentro do seu coração. Então, se você deixou, a responsabilidade é sua. Depois não adianta ficar se humilhando para Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão. Não adianta. Sabe por quê? Porque se tem um pecado que Deus abomina, é o pecado consciente. Todo pecado consciente Deus abomina.
Deus abomina todo o pecado consciente. Israel estava consciente que estava adulterando com o Senhor, estava idolatrando. Israel tinha consciência. Você também tem consciência que você está errado e você continua fazendo. Você vai colher tudo aquilo que você plantou. Todo mundo colhe. Todo mundo que planta, um dia colhe. A cobiça é algo que começa no coração. Então, meu irmão, quer um conselho? Conserta o seu coração. E como uma pequena semente plantada que vai gerando o fruto do pecado. A cobiça no coração é como uma semente. Você lança a semente, ela vai germinando, ela vai dando fruto dentro do seu coração, a ponto dela sair para fora e você comer do fruto que é o pecado. Cada um, meu irmão, é enganado por sua própria cobiça. Cada um é enganado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado que, sendo consumado, leva à morte. O pecado, sendo consumado, ele leva à morte. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O pecado leva à morte. Tiago, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tiago 1, 14 e 15. Vai falar que o pecado, ele leva à morte. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada homem é tanto quanto atraído, e seduzido pela sua própria concupiscência. Olha que eu vou repetir. Mas cada homem é tentado quanto atraído, e seduzido pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Cada homem gera dentro de si o pecado, e o pecado consumido, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito a vida eterna é Deus. O Senhor Jesus, meu irmão, falou que aquilo que gere o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Amém? Tudo aquilo que gera no coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Mateus 15, 19, depois o irmão medita em Lucas 6, 45. Amém? E o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne a ação produzidas por um coração pecaminoso. Obras da carne são produzidas por um coração pecaminoso. Gálatas 5, 19, 21. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Eu vou repetir, ninguém está isento de tentações. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior produzido por Cristo, jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Efésios 4, 24, Romanos 6, 12 e 13. Depois os irmãos meditam. Ninguém está isento do pecado, mas nós temos que se revestir do Espírito Santo para que nós não pecamos. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Fazer a transformação e nos dar um novo coração. Ezequiel, quero ler. Ezequiel 11. Ezequiel 11. Eu quero ler aqui, Ezequiel 11, 19. Vai dizer assim, ó. E eu lhes darei um só coração, e colocarei um novo espírito dentro de vós, e tomarei o coração de pedra para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne, e eu vos darei um novo coração,
Eu tirarei o coração de pedra de dentro de você e te darei um novo coração, um coração de carne. Ezequiel 18, vamos para 18, passa algumas folhinhas aí se você está com a Bíblia. Ezequiel 18, 31. Vai dizer assim: lançai de vós todas as vossas transgressões, com as quais transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que morareis, ó casa de Israel, um coração novo, um espírito novo, para que Deus possa morar, casa de Israel. Eis que eu estou tirando de você um coração de pedra. Eu estou dando para você hoje um coração de carne, um coração novo, para que Deus more e habite dentro de você, para que você seja transformado, para que você seja mudado, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Um coração novo, de carne, um coração com sentimento, um coração com amor ao Senhor Jesus. Eu te darei um coração novo. Deus ele vai colocar em você um novo coração. Terceiro ponto, vamos para o terceiro ponto, para nós encerrarmos. Deixa eu molhar um pouquinho a boca. Terceiro ponto é sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo, amém? Meu irmão, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo, amém? Como diz lá em Gálatas 5,16. Jesus, ele fez isso de figuras, Jesus, ele fez uso de figura de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Tá bem? Então Jesus ele fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólicos para nos mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao seguir-se os teus olhos, ao seguir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire fora para longe de ti. Mateus 5, 29, parte A. Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo, não é isso. A intenção de Jesus Cristo não é isso. O uso aqui é totalmente metafórico, amém? Deus está usando uma metáfora, falando assim, se os teus olhos, né, fazer você pecar, arranca fora, lança fora. Não é isso. Deus não quer que você mutile o seu corpo. O uso aqui é totalmente metáfora. É uma metáfora que Jesus está fazendo aqui, dando ênfase de como o cristão o pode crucificar a carne em sua paixão e sujeitar o seu corpo ao Espírito. Eu vou usar aqui a internet como objetivo, como uma metáfora. Vamos imaginar que você é viciado em pornografia. Quando Jesus fala assim, arranca os teus olhos e lança fora, que é melhor você entrar enxergando no céu do que cego no inferno. Se você é viciado em pornografia, você tem que tirar da sua casa tudo aquilo que te leva à pornografia. Celular, internet, televisão, filme, tudo aquilo que vai te levar à pornografia ou à masturbação, você tem que tirar fora. Para que os seus olhos não se contaminem e que não entre no seu coração e que você não pratique aquele ato, não é? Vamos imaginar que você está no celular conversando com alguém e aquela pessoa começa a falar para você coisas obscenas, começa a chamar você para ter um relacionamento, sendo você casado, ele começa a dar ênfase à sua conversa, vamos sair, isso, aquilo e tal, começa a mandar fotos, mandar objetos para você e você está ali, ó, dando ênfase àquela conversa. Não, Jesus está falando assim, se os teus olhos estão te escandalizando, joga fora, para de conversar, bloqueia, né? Bloqueia essa pessoa, não tenha mais amizade com ela, tira ela do seu convívio, no seu convívio através da internet. É isso que Jesus está falando. Você pode não fazer, você tem a escolha de não continuar aquela conversa, você tem a escolha de não continuar a praticar. Se você continua é porque você quis.
Você como homem, mulher casada, uma mulher casada não pode receber elogio de outro homem. Um homem casado não pode receber elogio de outra mulher. Não pode. Um homem casado, uma mulher casada não pode receber carícias de outro homem, de outra mulher. Não pode, porque isso vai levar você a pecar, a desejar. Pior ainda se você é uma esposa que é maltratada dentro do seu casamento. Pior ainda se você é um marido que é maltratado dentro do relacionamento. Aí que vai levar você a pecar mesmo. Não é? Então essa é a metáfora que o Senhor está falando. Se a tua mão te escandalizar, arranca, joga fora. Se os teus olhos te escandalizar, arranca, joga fora. Não é tirar o seu corpo. É tirar tudo aquilo que te leva ao adultério de perto de você. Amém? Para que não sejam instrumentos do pecado. Depois o irmão medita em Gálatas 5:24, Tito 3 e 5. Amém? Jesus aqui ele não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Nada valeria, né? Você cortar sua mão, arrancar seus olhos, cortar sua língua, nada disso valeria se o seu coração ainda está cheio de pecado. Antes está cheio de pecado, está cheio de desejo. Nós temos que tirar o coração. A mudança começa por dentro para fora. Nós temos que ser mudado o coração. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. É o que eu falei agora. Um coração de cristão, se está tendo uma conversa mais picante em rede social, denuncia, bloqueia, não continua. Então isso é um coração de Cristo. Ô irmão, ô irmã, sinto muito, mas eu sou casado, eu sou casada, eu sou um cristão. Deus ele condena o adultério. Eu não posso estar aqui com essas conversas com você. Se você não parar agora, eu vou te bloquear, eu não quero continuar. Me respeita que eu sou uma serva de Deus, um servo de Deus. Não é? Então você vai parar com aquilo. Um coração de um cristão transformado é assim. Você não vai dar continuidade àquilo. Não é? Romanos 12:1. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho Romanos 12:1. Romanos 12:1 vai dizer assim, ó. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-te os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpos em sacrifício vivo, santo, saudável a Deus. Nós temos que nos apresentar como corpos santos ao Senhor. 1 Coríntios é depois de Romanos, né? 1 Coríntios, depois de Romanos 6. 1 Coríntios 6, versículo 20. Vai dizer assim: porque foste comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. O vosso corpo, o vosso espírito é de Deus. Nós fomos comprados com sangue. O nosso corpo é muito valioso para Deus. O seu corpo, mulher, é muito valioso para Deus, para você estar mostrando. Você está deixando qualquer um tocar. Você está deixando qualquer um usar. O seu corpo, mulher, é muito valioso para ser objeto sexual de alguém. Presta atenção, o seu corpo ele foi comprado com sangue. O seu corpo, homem, é muito valioso para Deus. Para que qualquer pessoa está usando, para você estar se prostituindo. Ei, você tem que apresentar o seu corpo como um corpo santo para o Senhor. Você não é corrimão para qualquer um estar passando a mão. Não é, irmã. Não é, minha amiga, que você está me ouvindo. Não é. Você tem valor incalculável para o Senhor. Presta atenção, ninguém nesse mundo te ama mais. Ninguém nesse mundo te deseja mais. Ninguém nesse mundo vai te fazer mais feliz. Ninguém nesse mundo vai ser mais fiel a ti do que Deus. Deus ele te ama, Deus ele te deseja. Deus ele é fiel a você.
Deus, ele jamais ele vai te trair, jamais ele vai cometer um adultério com você, mulher. Você é santa ao Senhor, você, homem, é santo ao Senhor. Não permita que as pessoas passem a mão no seu corpo, deseje o seu corpo, porque o seu corpo é santo. Você é muito valioso, você é muito valiosa para o Senhor. Presta atenção, o seu corpo não é corrimão, seu corpo não é zabumba para todo mundo estar tocando, irmão. Não é, irmã. Você é santa, seu corpo é santo. Você é muito valioso, você é muito valiosa para o Senhor. Para com isso. Para de ser objeto. Para de ser objeto. Para de usar o seu corpo como objeto. Você tem muito valor. O que procede do coração que permeia o pensamento do homem determinarão no seu comportamento, amém? Terceiro, a indissolubilidade do casamento, amém? O casamento, na perspectiva bíblica, sabemos que o casamento é mais fundamental em todas as instituições sociais. Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados. Deus deu a ordem, não adulterarás, em Êxodo 20, 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do divórcio conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne, em Mateus 19, 6. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Efésios 5, 25. O que fazer para que o casamento seja para sempre? O que nós temos que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrenta lutas e reves nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,7, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casamento cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. Gênesis 1, 27, Gálatas 3, 28, né, e Colossenses 3, 10, 11. Depois o irmão medita lá, amém? E na vida 2 há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. 1 Coríntios 7, versículo 3. 1 Coríntios 7, eu já estou aqui, eu vou ler aqui, ó, versículo 3. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a sua mulher ao seu marido. Amém? A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relações sexuais dentro do casamento em Gênesis 4, 25. Tratada pela Bíblia como algo digno em Hebreus 13, 4. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar razões às suas lascívias. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 7. Portanto, meu irmão, o casal que deseja que o seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus
e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. O casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado, a fim de que fosse permanente, em Marcos 10, 9. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido, buscam elementos históricos nas duas escalas rabínicas, e sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico, a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda, meus irmãos, era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atendendo para o princípio de tudo. Para Jesus, meu irmão, o casamento é uma união indissolúvel. E por isso deixou claro que quando aos divórcios não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão divina devido à fraqueza humana por causa do pecado. Pelo padrão abaixo é desmoralizante em que muitos estavam vivendo enquanto a lei permitia o divórcio. Em Deuteronômio 24, do 1 ao 3. Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério sempre. E é doloroso falar sobre o divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, meus irmãos, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisam entender que o ideal divino é ainda indissolúvel da vida a dois, tanto física como espiritualmente. Seguindo o padrão divino do Éden, os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma união indissolúvel. Para restringir a falta grave, Jesus aborda novamente um dos 10 mandamentos e afirma sua maior autoridade para interpretá-lo. Como alguns dos seus contemporâneos, ele vai às minúcias para restringir esta falta grave. Alguns fariseus fechariam os olhos ou andariam com a cabeça inclinada para não olhar para uma mulher. Mas Jesus identifica o coração como a principal parte ofendida do ser humano, pois o coração é a sede da vontade, da imaginação da pessoa, embora os olhos tenham sua parte. Amém? O coração é a sede da traição. Embora os olhos tenham a sua parte, mas o coração é que comanda. É a sede principal do pecado. Nós temos que olhar para dentro do nosso coração e nós temos que perceber o que nós estamos fazendo. Não é? Jesus não está condenando a atração sexual, não é isso. Natural, né? Não está condenando a atração sexual natural, mas a luxúria ou desejos lúbricos, né? Jesus ele não condena, né, a atração sexual natural. Temos que ter relações, mas dentro do casamento. Fora é lascívia, né? É impureza, é pecado. Tem que casar, tem que ser dentro do casamento. Tudo é permitido entre quatro paredes. A partir do momento que você é uma pessoa casada com o seu marido, fora do casamento é lascívia, é pecado. A mensagem de Jesus é clara: se a pessoa tratar da intenção do coração, então os olhos cuidarão de si mesmo. Temos que tratar a intenção do nosso coração,
porque aí os olhos vai tratar de si mesmo. Qual a intenção dentro do seu coração? O que está passando dentro do seu coração? O que passa dentro do seu coração quando você olha para o seu marido, quando você olha para a sua esposa? O que passa dentro do seu coração quando você vai para o culto e olha para a palavra de Deus? O que passa? Trata o seu coração. Automaticamente todo o seu corpo vai tratar de si mesmo. A mensagem de Jesus é clara. Se a pessoa tratar da intenção do coração, então os olhos cuidarão de si mesmo. Amém? Meu irmão, pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus e em um relacionamento marcado pelo amor. Amém? Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Amém? Coloque Deus dentro do seu relacionamento. Case-se primeiro com o Senhor. Antes de você casar com seu marido, casa primeiro com Deus. Coloca Deus na base. Vigie dentro do seu coração. Cuida do seu sentimento. Cuida do seu coração. Amém? Respeite. O casamento é uma instituição de Deus. Deus, Ele te ama. Você é muito importante para o Senhor. Amém? Eu espero que essa mensagem possa ter falado com o coração de vocês. Seja um evangelista da palavra do Senhor. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas. Principalmente as pessoas que estão passando por problemas no casamento, problema conjugal. Eu acredito que você conhece muitas pessoas que estão passando por problema no relacionamento. Compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Mostre para ela o que ela tem que fazer para restituir o seu casamento. Mostre para ela o que a pessoa tem que fazer para manter o casamento. Um relacionamento sério com o homem e com Deus. Cuide do seu coração. Vigie os seus pensamentos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para nós terminar esse estudo? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, meu Deus, entramos na Tua presença mais uma vez para agradecer a Ti pelo privilégio, Senhor, de estar ouvindo a Tua palavra sobre o casamento. Palavra essa, Senhor, que me ensinou muito no dia de hoje, e eu espero que venha falar com cada ouvinte que vai ouvir essa mensagem na rede social. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos. E se tiver alguém, meu Deus, com um casamento quebrado, que o Senhor possa dar sabedoria para que ela restitui o casamento. Que ela possa, meu Deus, vigiar no coração. Porque todo pecado, toda maldade procede do coração. Eis que o Senhor venha nos dar um coração de carne e tirar o coração de pedra. Mude o nosso coração, mude o nosso sentimento, mude o nosso modo de viver. Que o Senhor venha transformar a vida de cada ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a mensagem de hoje. Tá? O coração, o casamento é para sempre. Amém? O casamento é para sempre. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente, sexta aula, expressando palavras honestas. O tema de amanhã é expressando palavra honesta. Mateus 5, 37, Sermão do Monte. Amanhã, sexta aula, se Deus permitir, eu estarei aqui ministrando, expressando palavras honestas. Não perca. Convida mais pessoas para participar dessa live, amém? Que o Espírito Santo possa habitar na sua casa, na sua mente, no seu coração, no seu lar, no meio da sua família, no seu casamento. Que todo lugar que você entrar, que o lugar possa ser abençoado, transformado. Que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo pode habitar em tudo que você for fazer. Que Ele possa transformar a sua vida, te dê sabedoria, te dê amor, paz e comunhão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. A minha riqueza acordou aqui agora. Acabou de acordar, ó. Dá oi. Fala oi. Fala. Fala oi, dá oi, dá oi.
Oi. Fala, oi, povo de Deus. Acabei de acordar, fala. Não quer falar, não? Não. Por que não? Você dormiu bem? Eu quero o uau, papai. Quer o uau? O papai já vai pôr, tá bom? Deixa eu só dar tchau aqui. Dá tchau. Tchau, dá tchau. Vai ali que o papai já vai dar. Vai encerrar aqui, eu já vou dar, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui entre 2h30 e 3h da tarde, amém? Deus abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Entenda, cuide do sentimento, amém? Todo mal procede do seu coração, amém? Deus abençoe, um forte abraço, fui!